todos, boa noite a todos. Mais uma noite aqui reunidos. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia. Sou uma colaboradora dos trabalhos do Núcleo Amor e Paz. E com um coração cheio de alegria, eu vim aqui dizer para vocês que o tema de hoje é pureza de coração. Eu falei durante 5 minutos com o celular desligado. Por isso que eu tô rindo. Aí meu filho falou: mãe, você não começou. Vamos começar tudo de novo então. Tá bom, foi um treino, um ensaio que eu fiz para começar. Boa noite a todos. Eu espero que onde quer que vocês estejam, que todos se sintam abraçados, amparados pelos seus amigos espirituais, que vocês se sintam abençoados. Senhor, derrame sobre cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos, uma bênção imensa, carinho, amor e proteção. Graças a Deus. Pureza de coração. Pureza de coração, bem-aventurados os puros de coração, foi uma das palavras de Jesus, porque eles verão a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, pureza de coração é um estudo do capítulo 8, item 10. No item 10, foi quando Jesus sentou para se alimentar junto com seus discípulos e questionaram ele. Ele sempre foi questionado, né, em todos os sentidos, em todas as situações. Todos queriam questionar Jesus para ver se ele caía em algum erro. E no item 10, quando uma pessoa questionou ele que eles não lavaram as mãos para se alimentar, Jesus falou: não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, isso sim é que faz imundo o homem. Ele quis mostrar para a gente que o que a gente se alimenta, o que a gente usa para nos alimentar, não consegue machucar ninguém. Agora, o que sai da boca, isso sim machuca os outros. Machuca, dói, não tem volta, o que falamos não tem volta, todas as palavras. E nós temos que tomar cuidado com um item muito forte que ele quis dizer nessa frase, que o que sai da nossa boca é o que está cheio o coração. Então, nós temos que tomar cuidado com o que falamos aos outros, com a mensagem que nós deixamos, quando vamos ajudar alguém, o que sai da nossa boca? Porque o que sai da nossa boca é o que está cheio o coração. E se a gente machuca alguém é porque o nosso coração está cheio de ódio e rancor. Como que a gente faz para encher o nosso coração de pureza? Primeiro lugar, nós temos que ter uma ferramenta que nos ajude. É muito difícil sozinho conseguir entender as palavras de Jesus, entender os ensinamentos dele e assimilar. Então, ainda no capítulo 10, tem uma frase que diz: a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. A religião é uma das ferramentas que a gente tem para aprendizado e para melhorar o nosso coração. Mas, continuando, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Toda religião, portanto, que não melhorar o homem, não atinge a sua finalidade. A finalidade da religião é fazer a gente aprender o que Jesus nos trouxe e melhorar a nossa moral. Melhorando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Só que a religião nos mostra o caminho. Quem tem que trilhar esse caminho somos nós. Sozinhos, em grupo, mas nós vamos responder pelos nossos atos e pelas nossas virtudes.
Esse caminho a trilhar não é fácil. Seguir o que Jesus falou não é fácil. Então depende da nossa força de vontade e dos ensinamentos. É uma união, é uma junção entre a minha vontade de aprender e de melhorar e os ensinamentos de Jesus através da religião. Só os ensinamentos, não adianta nada eu saber de cor todas as passagens de Jesus, todas as palavras dele, todas as parábolas, entender tudo e não vivenciar. E não tiver boa vontade de vivenciar. E não adianta nada eu ter boa vontade de vivenciar se eu não souber nada. Eu não vou saber o caminho trilhar. Então a religião é o caminho, precisamos dessa união, precisamos desse entendimento e desse conhecimento. E voltando a falar de pureza de coração, nós temos que entender que para a gente poder fazer ações boas, falar palavras boas, nós temos que ter isso em nosso coração. E na situação que a gente vive, no mundo que a gente vive, é muito comum nós tirarmos conclusões precipitadas do que os nossos companheiros falam, do que as pessoas que estão vivendo com a gente sentem. Então, às vezes, alguém fala alguma coisa para a gente e nós já na hora devolvemos com uma agressão. Porque na nossa mente já está, já está falando não sei o quê, porque já está pensando que eu vou fazer não sei o quê. Quando ele falar isso, eu vou falar isso, isso, isso. Quando ela fizer isso, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso mostra que dentro da gente não tem nada de bondade. Estamos muito longe ainda do que Jesus fala. Estamos muito longe ainda dos ensinamentos dele. Então, nós temos que, em primeiro lugar, limpar o nosso coração de sentimentos ruins, de preconceitos, de ressentimentos, tanto do outro como de nós mesmos, ou como de uma coisa que fizeram para a gente, do que nós fizemos. Limpando esse coração, nós conseguimos trazer para dentro de nós uma mudança. Agora, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a pureza de coração se alcança com duas virtudes, foi o que Allan Kardec deixou para a gente: a simplicidade e a humildade. São duas virtudes muito difíceis e é o que leva a gente a ter a pureza de coração. Vamos começar pela simplicidade. No dicionário, simplicidade significa clareza, descomplicação, naturalidade, espontaneidade, sinceridade e diversas outras qualidades benditas. A simplicidade, em momento nenhum está escrito aqui, a roupa suja, o cabelo mal arrumado, as palavras menos rebuscadas. Isso não significa simplicidade. A simplicidade não está numa coisa que o ser humano deve mostrar ao outro. É interno. É uma virtude do coração. É uma virtude interna. E não é a simplicidade também, a falsa simplicidade, né? Aquela que você se mostra, ai, desculpa, não sei o quê, e não tem simplicidade. É um sentimento individual e interno. O sinônimo de humildade: modéstia, naturalidade, despretenção, despojamento, submissão, obediência e assim vai, diversas qualidades benditas. Pensando na humildade, me veio à mente a cena de quando a criança sai, a criança pura, ela sai com os pais e depois acontece alguma coisa que ela se assusta, ela corre e abraça a perna dos pais. Por que ela fez isso? Porque ela sabe que ali ela está segura, ali ela está protegida. Então, ela tem a humildade perante alguém. Essa humildade não desvaloriza o sentimento dela de criança, muito pelo contrário. Nós vemos isso bonito.
é gostoso de ver, ilumina os olhos. É a mesma simplicidade, obediência e confiança quando o pai joga a criança para cima e ela dá um grito de alegria e quando o pai pega de novo ela abraça. Essa simplicidade, humildade, obediência, respeito e confiança. É isso que nós fomos criados por Deus para termos por Ele. Onde está a nossa obediência a Ele? Não no sentido de Ele vai nos castigar, não, no sentido de confiança. Se Deus coloca a gente numa situação, é a mesma coisa que o pai jogando a criança para cima. Quando a criança cai, ela sabe que o pai vai pegar. É a mesma coisa a Deus. Por que a gente não acredita que quando Deus nos coloca numa situação complicada é porque Ele vai nos acolher? Então, onde está a nossa humildade e a nossa simplicidade? E é através dessas duas virtudes que nós chegamos ao coração puro. Quem tem o coração puro tem essas duas virtudes. E nós só alcançamos isso se nós conseguirmos colocar dentro do nosso coração, entrar mesmo, gente. Não é mostrar para os outros a nossa humildade. Não é mostrar para os outros que somos inferiores. Tem gente que assimila a humildade como inferioridade e a falta de humildade como soberba. Então, quando a gente chega para alguém e se sente melhor do que alguém, é falta de humildade. Mas não significa que quando eu falo para a pessoa, eu não sei, eu acho que sim, isso não é humildade. Humildade é você saber que ninguém é melhor do que você e você não é melhor do que ninguém. Nesse mundo tem milhares de coisas que nós não sabemos e milhares de coisas que nós sabemos, mas nem por isso somos melhor do que ninguém. Tem gente que sabe muito mais, tem gente que sabe muito menos no que eu estudei, mas sabe muito mais no que ele estudou. Não existe o melhor e o pior aqui nesse planeta Terra. Nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo nível de entendimento. O que nos faz diferentes é a nossa humildade e a nossa simplicidade. E eu gostaria de ler para vocês, resumidamente, porque o texto é grande, e quem puder procurar esse texto na internet, é um texto de Emmanuel que chama Quando a Pureza Estiver Conosco. É bonito para complementar esse estudo de hoje, a pureza de coração. Resumindo, a pureza de coração se dá através da limpeza do nosso coração, da retirada de sentimentos ruins, de preconceitos estabelecidos por nós mesmos através da vivência, de rancores, ódios, traumas, remorso. Isso faz o nosso coração ficar mais leve e a gente encher o nosso coração de humildade e simplicidade. A humildade verdadeira e não para o outro ver. E no texto, quando a pureza estiver conosco, ele coloca vários itens que eu gostaria que vocês procurassem e lessem, mas eu vou dar uma pincelada por cima. Ele coloca itens. Quando a pureza estiver nos nossos olhos, nós vamos ver a cicatriz do outro com mais respeito, porque ele teve dor. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, nós vamos ouvir a maldade sem retrucar, sem criticar, mas sim vendo que o nosso irmão ainda não está com o coração puro. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, aí sim não vai ter maledicência. E quando a gente falar alguma coisa errada, a gente já vai sentir a dor. Então, não vai sair da nossa boca. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a sombra que deve ser apagada. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarita em nossa alma. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, nós não teremos preguiça, nós trabalharemos por nós e pelo próximo.
Bem-aventurados puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, espinhos em flores, pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando a variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Obrigado a todos, espero que eu tenha deixado uma mensagem boa para vocês, tenha trazido a paz para os seus lares através da nossa conversa, do nosso diálogo. E é isso que nós temos que encher o nosso coração, de alegria, de paz, de humildade, de simplicidade, para onde quer que a gente chegue, a gente traga coisas boas para o nosso próximo. E para nós mesmos, é claro, porque a gente recebe mais do que dá. É sempre assim. Que todos sejam abençoados por Deus, que tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada. Que essa fase passe rápido para a gente se encontrar brevemente. Mas estamos todos juntos nesse planeta Terra, todos no mesmo barco, nadando, remando, para chegarmos ao mesmo lugar. Podermos ver a Jesus. Muito obrigado e boa noite. Graças a Deus.